Mães de crianças atípicas estão em busca de uma solução para a inclusão dos seus filhos nas escolas públicas. Elas pedem um professor auxiliar capacitado para educar e orientar seus filhos que possuem dificuldades no desenvolvimento cognitivo, motor, linguístico ou também emocional. E por conta disso, enfrentam desafios únicos em relação à alfabetização com essas pessoas que precisam de um atendimento e um olhar diferenciado. É o olhar atento da Band, é a reivindicação da população que tem sempre absoluta prioridade para o jornalismo da Meridional TV. Nós não estamos aqui agindo politicamente contra governos, e sim a favor das políticas públicas para as pessoas com deficiência. Ele continua sendo aquele aluno que fica fora de sala de aula, fica brincando no parquinho, até dar o horário de eu ir buscar. Inclusive eu tenho que buscar ele mais cedo, porque no horário de maior fluxo ele fica um pouco desregulado, então eu evito esse horário. Ao longo da caminhada estudantil, ele vem passando por isso também, a falta do professor auxiliar na escola do estado. O município também sofreu, agora no estado, né? As mamães da Maria, Manuel e Marcos Gabriel são mulheres em busca de uma solução para a educação inclusiva e acessível nas escolas públicas. A Milene é mãe do Manuel, de 5 anos, que tem transtorno no espectro autista. Ela conta sobre sua dificuldade. Na salinha dele tem 26 alunos, desses 6 são PCDs e só tem uma professora auxiliar em sala. Então, assim, humanamente é impossível, né, que ele consiga ser atendido dentro do que ele precisa. Meu filho hoje é um aluno de corredor, ele fica fora da sala, ele tenta participar com os coleguinhas, a professora faz todo o esforço possível, inclusive eu não culpo a equipe pedagógica por essa omissão, mas nós já estamos em setembro, caminhando para outubro, e ele continua sendo aquele aluno que fica fora de sala de aula. O projeto de lei 3.205 de 2021, já aprovado em Senado, conta que o profissional de apoio escolar deve auxiliar os alunos com deficiência, tanto na higiene, alimentação e locação. Além disso, trabalhar para a acessibilidade pedagógica, bem como na Lei Brasileira de Inclusão, está escrito que há um número determinado. 3 alunos para cada um profissional auxiliar escolar. A gente tem caminhado, buscado muito essa assistência para os nossos filhos, que infelizmente o poder público ele insiste em dizer que não reconhece que essas crianças existam. Já no caso da mãe atípica Tamires, o filho dela tem 17 anos e está na última série do ensino médio. E ele sofre, pois não existe um mediador ou professor auxiliar na sala. A Tamires conta que a pandemia já atrapalhou o desenvolvimento e na volta continua sem assistência devida. Retornar agora, eles têm muita dificuldade sem esse profissional, né? Porque precisa estar ali do lado dele, auxiliando, ele não tem. Então, tem matérias que ele não sabe, né? Tem umas que ele sabe, mas tem outras que ele não sabe por causa desse auxílio que ele necessita na sala. A história da Jamile é parecida. Ela tem uma filha chamada Maria Rita. A pequena tem síndrome de Down e é cega e precisa de uma atenção específica e não encontra isso na escola. A mãe, por ser educadora, ajuda, mas Jamile queria que a filha encontrasse a inclusão na escola. E o pedido não é só pela pequena. Nossa busca não é só pela Maria, mas por todas as crianças, né, de mães, somente das mães atípicas, que é o nosso grupo, que a gente está procurando justamente essa melhoria para os nossos filhos. Verde, amarela, Pode. amarelo. Lele. Isso! Vermelho. Olha, esse é um assunto que é muito delicado, até porque a gente fala sobre vagas e oportunidades para o ensino, principalmente para essa faixa etária, para as crianças. Quando temos aí esse agravante de ter uma necessidade especial, eu digo agravante no sentido da falta de infraestrutura que nós temos por parte do poder público. A questão fica um tanto quanto delicada, até porque a gente também tem observado que falta o princípio básico para tentar equacionar essa questão. Existe um grupo de mães, composto por pelo menos 300 mães, que têm sentido na pele, no dia a dia, a necessidade de ter essa inserção, de ter essa condição de um aprendizado para as crianças que têm algum tipo de dificuldade. E aí,
não há um número específico, o poder público não está municiado estatisticamente de quantas crianças fazem parte deste grupo, para adotar as políticas públicas que deem uma resolução definitiva. Então, partindo do princípio que primeiro é necessário você saber qual é o efetivo problema, para depois buscar a solução, então a gente começa a acender essa luz aqui. É preciso trazer a identificação, fazer um levantamento e, paralelo a isso, também buscar a forma de dar esse atendimento, de buscar estruturar o ambiente escolar também para as crianças que têm qualquer tipo de deficiência, ou qualquer tipo de dificuldade. Porque os pais, sozinhos, em casa, já têm as suas próprias dificuldades, porque eles têm que aprender no dia a dia e na prática. Se não tiver a ajuda de um profissional, fica muito difícil conseguir avançar. Então, levantamos essa questão e seria importante demais que a Secretaria de Educação, e aí eu coloco nos dois pontos, tanto a municipal quanto a estadual, deveria encontrar aí uma forma de resolver essa problemática. Crianças com deficiência estão fora das escolas públicas aqui da capital por falta de professores auxiliar, ou seja, de professor especialista para cuidar dessas crianças. E eu acho que, nesta altura do campeonato, a gente não poderia ter esse tipo de problema. Até porque não ouvemos mais falar sobre a falta de recursos. Então, talvez seja a falta de um olhar com mais eficiência para esse segmento. E a gente vai continuar atento, de olho, e seremos, sim, um braço para essas mães nessa luta. Pode ter certeza.